Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia, e estou aqui para fazer o comentário da prova da UES, segunda fase, 2024.2. A prova da UES, que se realizou hoje pela manhã, trouxe para a gente 20 questões de temas que costumeiramente vêm na prova da Universidade Estadual do Ceará. Não tivemos nenhuma surpresa acerca dos temas, dos assuntos em Biologia para essa edição, para essa prova. Tivemos questões que tratavam, por exemplo, citologia, divisão celular, mitose, meiose. A primeira questão, por exemplo, tratava sobre fotossíntese. Tivemos questões sobre sais minerais, a função de cálcio, fósforo, fosfato, ferro. Foram os sais minerais cobrados em uma das questões da UES. Tivemos questões sobre membrana plasmática e a função de algumas organelas. A citologia, mais uma vez, foi contemplada nessa prova da Universidade Estadual do Ceará. Mas também tivemos questões sobre ecologia, um dos assuntos que também costumeiramente cai na prova da UES. Tivemos uma questão sobre cadeia alimentar, uma questão sobre pirâmide etária, algo que há muito tempo não caía na prova da UES. Tivemos uma questão que relacionava as mudanças climáticas ao aumento do número de casos de dengue na população brasileira nos últimos anos. E tivemos questões que tratavam de genética. Há muito tempo não encontrávamos uma questão de genética que pedia um cálculo probabilístico. Bem simples, é verdade, apenas um cálculo em primeira lei, mas há muito tempo não tínhamos uma questão de genética que trazia algum aspecto relacionado ao cruzamento, à análise de probabilidade. Tivemos questões de botânica, mais uma vez, trazendo as características gerais dos principais grupos de plantas, hoje as angiospermas, e tivemos também as questões clássicas de fisiologia humana. Hoje, na prova, tivemos uma questão sobre reprodutório, sistema reprodutor feminino, tivemos uma questão sobre o sistema endócrino, tratando dos hormônios, e também tivemos uma questão sobre tecido sanguíneo associado ao sistema cardiovascular. Mas eu gostaria aqui, nesse comentário da prova da UES, de trazer para vocês duas questões que apresentaram algumas incongruências, alguma diferença daquilo que a UES divulgou em seu gabarito preliminar. A primeira questão que eu trago para vocês, para que nós possamos ver, é a questão de número 11. É uma questão que fala sobre o sistema nervoso humano. Essa questão, essa de número 11, pessoal, vamos ver aqui, ela fala o seguinte: em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que, ao ler a questão, o candidato se deparou com as letras A e B, e as letras A e B, elas apresentam uma descrição correta. Veja, na letra A, ele fala: a medula espinhal, ou medula espinal, se estende desde as vértebras do pescoço até a região lombar. A literatura mostra pra gente que a medula espinal, ela de fato, ela se estende desde as vértebras da região cervical, que é a região do pescoço, até exatamente as vértebras da região lombar, precisamente entre as lombares de número 1 e de número 2. A vértebra L1 e L2 é lá o limite final, é o extremo da medula espinhal, Isso está descrito em literatura. Ao mesmo tempo que a letra B, ela também aponta para algo correto. O encéfalo é a região relacionada às emoções, à memória e à aprendizagem. O encéfalo, pessoal, é uma porção significativa do seu sistema nervoso central e é formado o encéfalo por outras muitas regiões. O encéfalo, portanto, guardado no crânio, na caixa craniana, ele apresenta inúmeras outras porções e cada uma delas tem a sua função específica. O encéfalo é algo amplo, o encéfalo é algo significativo e complexo e, como eu já disse, dentro desse encéfalo há outras porções, citando aqui, por exemplo, o cérebro, o tronco cefálico, o mesencéfalo, o cerebelo, ou seja, toda essa porção encefálica, formada por essas outras muitas unidades, desempenha de fato esse papel. Ou esses papéis, as emoções, a memória e a aprendizagem. Assim, dessa forma, portanto, as letras A e B, elas trazem para a gente afirmações corretas. Poderíamos, inclusive, até comentar a letra D. Olha o que fala. O tálamo classifica as informações que recebe do corpo e as direciona ao encéfalo. Embora saibamos que o tálamo esteja compreendido nessa região encefálica, o tálamo, de fato, é uma região que promove essa conexão. Ela recebe as informações
e repassa essas informações, classificando-as, direcionando-as para as regiões cefálicas, para regiões encefálicas. Assim, portanto, nós não concordamos com essa 11ª questão do gabarito anunciado pela Universidade Estadual do Ceará. Não estamos de acordo que o gabarito seja a letra A, como foi anunciado lá no gabarito preliminar. Nós, assim, dessa forma, solicitamos que essa questão seja revista. Pedimos, inclusive, que possa ser anulada, de acordo com essas informações que eu acabo de passar para vocês. A segunda questão, que nos trouxe preocupação, porque não aparece correspondência com o gabarito preliminar, é a questão de número 15. A questão 15 fala sobre reprodução e os tipos de reprodução. E é uma questão simples que pede para que você classifique as 4 informações que ali aparecem em reprodução sexuada ou reprodução assexuada. As 2 primeiras trazem informações sobre reprodução sexuada e as 2 últimas, reprodução assexuada. De acordo com o que nós vemos nessa notação, 1 é para reprodução sexuada, 2 para reprodução assexuada. E assim, dessa forma, portanto, a sequência correta para essa 15ª questão seria 2, 2, 1 e 1. Porque nós temos características para reprodução sexuada, mais uma vez para reprodução sexuada na segunda afirmação, na terceira afirmação para reprodução assexuada e, finalmente, a última, que fala sobre divisão binária, é reprodução assexuada. E o item a ser marcado, portanto, pessoal, é o item D, e não aquilo que a UES traz como gabarito preliminar, que é a letra A. Assim, portanto, imaginamos que a Universidade Estadual do Ceará fará a troca do gabarito e trará no seu gabarito definitivo para essa 15ª questão, a letra D. Está claro? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.